passo aqui vai ser colocar um primer de olhos. Neste caso vou utilizar o Primer Potion da Urban Decay. Agora vou aplicar um lápis preto. Neste caso vou utilizar o lápis preto da Maybelline, o Master Drama. E vou aplicá-lo aqui na zona da pálpebra. Vou fazer exatamente este círculozinho aqui, toda a volta, ok? E preencher por todo. E basicamente é isto que nós queremos, estão a ver? Um olho assim bem preto. Não se preocupem em estar certo, porque isso não vai interessar para o resultado final. E agora vou fazer o outro olho. O que interessa nesta fase é que a pálpebra esteja bem negra e não se vejam espaços brancos de pele, ok? Não interessa muito se está muito borratado ou não, porque nós ainda vamos preencher com sombra preta, que é o passo agora. Portanto, vamos preencher com uma sombra preta e eu vou utilizar esta paleta, que é a Shadow Box da Urban Decay. E vou utilizar esta corzinha aqui, que é o Blackout, exatamente, Blackout, e vou utilizar um pincel assim deste género. E o que eu vou fazer é, eu vou aplicar sombra preta por cima da pálpebra toda. Ok, e isso vai logo deixar a parte dos borratões que nós temos muito mais escondida. Agora vamos aplicar a mesma sombra preta, assim, aqui com leves tocadinhas, nas bordinhas da nossa pálpebra. Agora o que eu vou fazer é esfumar com um pincel deste género, assim fofinho. Vou aplicar o pincel aqui e vou fazer movimentos vai e vem para esfumar bem o preto. Se acharem que o olho ainda não está com a intensidade de esfumado que vocês pretendem, apliquem mais preto com este pincel e depois voltam a esfumar até atingirem o resultado que querem. Depois de termos ambos os olhos esfumados, eu vou passar aqui para a parte de baixo, em que vou esfumar a mesma cor, o preto, com um pincel deste género, assim, pequenininho. Vou utilizar na mesma a mesma sombra, a Blackout, vou até fazer deste lado, e vou passar aqui o preto, e vou ligá-lo até este lado daqui. Vou continuar a fazer os mesmos movimentos, até termos a largura suficiente debaixo do olho, ficar assim um olho bem dramático, bem forte. Depois deste passo concluído, aquilo que eu vou fazer é colocar um lápis preto aqui na linha d'água, em ambos os lados, obviamente. E vou utilizar este Urban Decay, que é o Glide On 24/7, que é tipo um lápis fantástico à prova d'água, que resiste a tudo. E então o que eu vou fazer é aplicar mesmo na linha d'água e vou forçá-lo bastante. Vou passar várias vezes com ele no local onde eu quero para cobrir bem toda a zona branca que ainda se vê. E para os olhos foi isto. Agora vou limpar muito bem aqui por baixo com um cotonete. Ter certeza que não ficou resíduo nenhum aqui na pele, porque agora vamos fazer a pele. Vou começar por aplicar um primer. Neste caso vou utilizar este aparelho que é o Step 1 da Make Up For Ever, que basicamente ajuda-me imenso a neutralizar o vermelho que eu tenho. E eu vou utilizá-lo bastante nesta maquilhagem. Porquê? Porque nós depois queremos uma pele por cima que esteja absolutamente sem vermelhidão nenhuma. Quero uma pele mesmo branca, portanto vou aplicar este primer. Como podem ver, a minha pele está mais branquinha agora. Vou aplicar agora um outro primer nos espaços em que eu não apliquei o primer amarelo. Basicamente testei assim, não apliquei o primer amarelo porque não preciso.
mas como quero que a maquilhagem aguente todo dia, toda a noite, conforme vocês queiram, vou utilizar outro primer, que este vai ser o da Revlon, o Photo Ready. E vou aplicá-lo nos sítios onde não apliquei o outro primer. Agora vou aplicar uma base sobre o rosto. A ideia é ter um rosto bastante mais claro do que o vosso natural. O que eu optei foi por utilizar esta base da MAC, que é Studio Fix Fluid, que é a minha base de inverno, ou seja, é bastante, tem para aí uns 3 tons abaixo do tom que eu estou neste momento. E para além disso, ela tem um acabamento bastante mate no rosto, que é isso que também pretendemos. Não queremos aquelas bases que ficam hidratantes no rosto, não queremos aquelas bases assim luminosas, não queremos isso, porque isto é uma maquilhagem de Halloween, não é? A nossa pele do rosto é uma pele saudável, mas não é isso que queremos. Queremos um efeito de uma pele assim mórbida, morta. Portanto, vou aplicar com este pincel. E agora vamos aplicar alguma da base sobre os lábios. Para ficar assim lábios de morta. Ok. O que já por si é uma maquilhagem de Halloween. Ter assim os lábios. Com um olho super preto. Mas nós ainda vamos fazer pior. Com um pincel destes, mais pequenino, eu vou aplicar um bocadinho da base aqui nestas zonas para não estragarmos o que temos, mas conseguirmos cobrir um bocadinho da olheira. Também podem fazer isto com corretor se quiserem. Não se esqueçam que o corretor convém não ser brilhante, que é para não dar aquele aspecto saudável à pele, que nós não queremos isso. Queremos uma pele mesmo morta. Agora vamos aplicar pó compacto sobre a base. O pó compacto também convém que seja vários tons abaixo do vosso tom de pele natural. Neste caso vou utilizar este Fit Me da H&M, o 225, que para mim já é bastante claro, que é o meu tom de inverno. E vou aplicar assim com o pincel. A seguir, que eu vou fazer assim uma coisa mesmo louca, que é, eu vou definir a minha sobrancelha com sombra preta. Sabem que as minhas sobrancelhas são assim um castanho cinza, e então colocar sombra preta vai ser tipo, uau, meu Deus! Para isso vou utilizar um pincel deste género, biselado, e a mesma sombra preta que utilizamos para os olhos, a Blackout da Urban Decay. Eu primeiro gosto de preencher as falhas, a parte dentro da sobrancelha, depois é que eu gosto de definir por fora. Agora vou defini-la, assim criando esta amplitude. Se torna mais fácil saber onde é que começa e onde é que acaba a sobrancelha. E pronto. Aqui está a sobrancelha definida. Agora, se eu quisesse um aspecto normal, ficava com a sobrancelha assim, mas como eu quero um aspecto mais louco, o que eu vou fazer é colocá-la aqui mais quadradinha e vou aumentá-la aqui por cima. E pronto, temos aqui uma sobrancelha super wild, super selvagem. Já viram que enorme que está em relação à outra, não tem nada a ver. E sim, parece uma maluca. Para os lábios, como vocês repararam, tipo, nós já temos uns lábios de morta, portanto se vocês quiserem ir com este look assim,
tipo, na boa, fica fantástico também. E eu é que decidi dramatizar mais um bocadinho e vou colocar assim um lábio pretão, assim louco, louco, louco. Então vamos lá, é isso. O que eu vou fazer é, eu vou aplicar outra vez este lápis, que é um lápis de olhos, mas eu vou usá-lo como lápis para definir o lábio. Isto porque eu não tenho nenhum lápis de definição de lábio que seja preto. Se vocês tiverem, por favor, usem esse, porque é o melhor. Mas eu, neste caso, e porque é uma maquilhagem de Halloween e pode-se fazer tipo extravagâncias e loucuras, eu vou aplicar este lápis de olhos nos lábios. Depois de termos os lábios definidos com o lápis, vamos aplicar um batom. Neste caso eu vou utilizar um batom de cor preta, da Kiko, que é o número 523. E o grande problema deste batom é que é um bocado difícil de tirar, um bocadinho esquisito. Pronto, ele é assim desta cor, é preto, 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 fantástico. Eu vou aplicá-lo com um pincel deste género, batom de lábio, um pincel de lábios. E vou aplicá-lo por cima do que já está feito. Para finalizar a boca, vou aplicar o batom diretamente por cima dos lábios. Isto vai ajudar a fixar o batom e todo o trabalho que fizemos por baixo e também ajuda a dar mais intensidade ao preto. Agora, o último passo que faltava nesta maquilhagem fantástica é as pestanas. Eu vou aplicar apenas máscara e máscara de pestanas tem que ser mesmo bem aplicada, ou seja, bem de dentro, desde a raiz da pestana até cá fora. E depois tenho que fazer estes movimentos zigue-zague, que é para ela ficar com mais espessa, mais coladas umas às outras, que é o efeito que eu quero aqui. E não tanto do volume, digamos assim, mas mais aquele efeito coladas. Vou aplicar nas de baixo também. E vou aplicar várias camadas, umas por cima das outras, elas ficarem bem, bem intensas, porque com este preto é difícil ver estas pestanas. Agora, se vocês quiserem, podem aplicar pestanas postiças, obviamente, fica um efeito bem mais dramático. Até podem aplicar pestanas postiças assim de cor, assim fortes, assim uma loucura. Eu é que sinceramente não estou com paciência. Hoje não estou com grande paciência para colocar pestanas postiças. Então vou só assim abusar na máscara. E pronto pessoal, esta era a maquilhagem que eu tinha para vos trazer hoje. Uma maquilhagem muito forte, muito louca, assim, super forte. E agora, se vocês quiserem fazer algo ao cabelo, é pegar num pozinho deste género, para fazer volume e depois ripar o cabelo e ficar assim, todo louco, todo louco. E pronto, eu espero que vocês tenham gostado desta maquilhagem, espero que se tenham divertido tanto quanto eu a fazer esta loucura de maquilhagem. Eu tenho que tirar isto rapidamente antes de sair à rua, senão alguém vai ter assim um piripaca. E é isso, espero que tenham gostado e se gostaram, subscrevam aqui no meu canal para verem mais vídeos. Um beijinho grande para vocês. Tudo de bom. Tchau, até à próxima.